Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo de número 38. João 13, do 31 ao 38. Nós estamos meditando aquilo que é chamado discurso do salão superior ou o discurso de despedida, as palavras que Jesus diz aos discípulos poucas horas antes da sua prisão e em seguida sua morte e 3 dias depois sua ressurreição. Ou seja, antes do momento final, nos momentos finais, nas horas finais de Cristo Jesus aqui na terra, diante dos seus discípulos, Jesus Cristo escolheu dizer essas palavras, deixou com eles este discurso de despedida. Nós começamos no começo do capítulo 13, onde nós vimos a atitude de Jesus lavando os pés dos discípulos. Depois nós vimos o que Cristo ensinou a respeito desta ação, deste exemplo. E semana passada nós meditamos a respeito de Judas, quando Judas estava presente em tudo o que estava acontecendo, e Jesus então indica e denuncia que ele é o traidor. Judas então possuído por Satanás, no sentido de que vai cumprir a obra de Satanás ali, determinado a fazer isso, se retira. E o texto diz que era noite. Tecnicamente, o discurso de despedida inicia no versículo 31, onde nós vamos meditar nesta noite. Mas olhar para o que nós olhamos nos dá contexto e nos dá um histórico melhor para entendermos de maneira adequada as palavras de Cristo Jesus, porque nós estamos falando de um encontro, um evento, uma cena, se assim pudéssemos dizer. No mesmo instante, no mesmo momento em que Jesus lavou os pés, ele se levantou, ele denunciou quem Judas é, tudo na mesma refeição, e depois Judas se retira e Jesus inicia então as suas palavras, ele inicia o seu discurso. Então vamos ler João capítulo 13, do versículo 31 até o versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Até aí, vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, Pai Celestial, estamos diante da Tua Palavra, estamos no momento do culto que o Senhor instituiu, que o Senhor nos ensinou e nos ordenou a oferecer a Ti, mas um momento em que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Pedimos então, humildemente, pela ajuda do Teu Espírito, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa moldar os nossos corações, quebrantar os nossos corações, tirar toda dureza dos nossos corações, para que possamos ouvir a Tua Palavra, aplicá-la em nossas vidas, ser transformadas pelo poder da Tua Palavra e viver mais e mais parecidos com Jesus Cristo, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, nosso amado Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos,
Vocês já tiveram um grande evento na família ou algum amigo próximo, um casamento, por exemplo, ou talvez outro tipo de evento, a formatura de alguém muito querido, mas algum tipo de data especial ou evento onde a família vem de outras cidades e você precisa ajeitar local para todos ficarem, e a decoração, e o aluguel de mesas e comida, toda aquela organização que mulheres amam e os maridos nem tanto assim, acontece em um grande evento. Este evento, um casamento, por exemplo, ele tem um dia e uma hora para acontecer. O noivo e a noiva não são casados antes do casamento em si. Porém, no dia do casamento, uns dias antes, talvez, começam a chegar a decoração, as flores, a família chega e já está naquele clima de casamento e os irmãos já podem dizer, quando alguém liga, por exemplo, onde que você está? Eu estou no casamento do meu sobrinho. Nós usamos o evento como se já estivesse acontecendo, como se já tivesse começado. O casamento não começou ainda, a cerimônia não foi realizada, mas os preparativos, tudo aquilo que é necessário para este evento já estão em andamento, já estão acontecendo. Isso faz com que, de certo modo, a hora do casamento chegou. Vamos lá, porque a hora do casamento chegou. Vai ser daqui a algumas horas, vai ser amanhã, vai ser daqui a algum tempo ainda, porém já chegou o momento, está aqui, vamos celebrar, vamos ajudar, vamos trabalhar para o correto ou bom acontecimento deste evento. De certo modo, o texto que nós lemos, Jesus faz uso de uma analogia parecida, quando ele diz, chegou a hora, chegou a hora. O que nós vemos aqui é que o grande evento da história da humanidade, muito mais importante do que um casamento ou uma formatura, por mais que muitos duvidassem da formatura do sobrinho, ainda assim, muito mais importante, a crucificação de Jesus Cristo, a salvação do povo de Deus, a consumação do plano eterno da redenção, aquele plano maravilhoso que anjos gostam de olhar e aprender e louvar a Deus por este plano, aquele plano que se iniciou há milhares de anos atrás e que mesmo com o pecado do homem, a rejeição do homem, Deus ainda se mostrou amoroso e fiel e cumpriu com o seu plano. Toda essa expectativa está agora, de certo modo, presente, está acontecendo. Jesus Cristo diz, chegou a hora. Depois que Judas se retira, lembre-se, nós estamos em um salão, no segundo andar, o salão superior, Jesus e os discípulos, estamos falando da refeição da Páscoa, Jesus comendo, então, a última Páscoa com os seus discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus explica o que o exemplo, a atitude dele significa. Jesus continua a refeição, come com os discípulos, aponta quem é o traidor, diz claramente, olha, um de vocês irá me trair. E quando João pergunta, ele responde para João quem é este traidor. Jesus pega o pedaço do pão, molha, entrega para Judas, e com esse ato ele diz, olha, o que você vai fazer, faça-o depressa. E nós vimos que isso é um sinal da autoridade de Jesus Cristo, dizendo, vai e faça o que você já determinou que irá fazer, que no seu coração você já determinou. É neste contexto, com a saída de Judas, que Cristo diz, chegou a hora, chegou a hora. Agora foi glorificado. Quando ele saiu, novamente, uma referência a Judas, Jesus disse, agora foi glorificado. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a morte de Cristo vai acontecer daqui a algumas horas. Muita coisa ainda está para ser descrita no Evangelho de João para nós sobre Cristo Jesus. Mas todos os acontecimentos necessários, aquilo que precisava se desencadear para a prisão de Jesus Cristo, seu julgamento, sua condenação e a sua morte, começaram a acontecer, estão em andamento. Por isso Jesus disse, olha, chegou a hora. Agora foi glorificado o Filho de Deus, o Filho do homem. O que nós aprendemos então
neste texto, no momento em que aquilo que era mais esperado está para acontecer. Nós aprendemos que a cruz de Cristo glorifica a Deus. A cruz de Cristo glorifica a Deus, dá novo sentido ao mandamento de amor e produz esperança para fracos pecadores. A cruz de Cristo, a cruz onde Jesus Cristo se entregou, ela glorifica a Deus. Ela dá novo sentido para o mandamento de amor e produz esperança para fracos pecadores. Veja em primeiro lugar nos versos 31 e 32 e também parte do 33, como a cruz de Cristo glorifica a Deus. Novamente, Jesus diz, agora foi glorificado o Filho do Homem. Veja, está acontecendo, chegou a hora, aquilo que era esperado, aquilo que eu estava avisando que aconteceria, está acontecendo. O traidor se retirou e foi buscar o meio para me entregar, para me trair efetivamente, para que eu seja preso. Jesus diz agora, quando ele saiu, agora foi glorificado o Filho do Homem. No verso 33, Jesus diz, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. O que Jesus está dizendo aqui, agora foi glorificado, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus está fazendo uma menção à sua morte na cruz. É o local, é o momento onde ele é glorificado, o Pai é glorificado e o Pai o glorifica. E é a morte aonde os seus discípulos não podem segui-lo, não podem ir até onde ele vai. Jesus está mencionando aquilo que ele está avisando já há algum tempo, que o Filho do Homem precisa morrer para a salvação dos filhos de Deus, dos escolhidos, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, precisa entregar a sua vida para a salvação dos pecados. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Por isso que nós entendemos que Cristo está mencionando a cruz, a sua morte na cruz. Os discípulos não podem ir lá. E é na cruz que nós vemos a glória de Deus de uma maneira jamais vista, de uma maneira incomparável. Preste atenção que no versículo 31, nós temos uma frase difícil de se compreender, difícil até mesmo de se traduzir para o texto no português, mas Jesus vai dizer, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E aqui nós vemos talvez um ensino maravilhoso a respeito de como a cruz revela a glória de Deus. Preste atenção, este plano eterno da redenção, o plano que Deus formou desde a eternidade e fez cumprir no tempo da família de Davi, da tribo de Davi, na plenitude do tempo, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se tornou homem, viveu no meio de homens, sofreu, pagou, foi humilhado, foi rejeitado, passou por muitas dificuldades, sofreu tentações, mas cumpriu com toda a justiça, obedecendo perfeitamente. Este plano estava indo tudo bem, perfeitamente, conforme o plano de Deus, mas ainda faltava o ato final, faltava que o Cordeiro de Deus, que este que não conheceu pecado nenhum, Jesus Cristo, entregasse a sua vida na cruz para a salvação de pecadores. Por isso que na cruz nós vemos a glória de Deus. A glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Trino, que é 3 em 1, 3 pessoas, um Deus, Deus único, o único Deus. A sua glória é revelada de maneira incomparável na cruz de Cristo Jesus. Preste atenção, eu falei desse plano, eu falei como esse plano se cumpre, vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. Ninguém aqui, ninguém em Jussara, ninguém em Goiás, ninguém no mundo inteiro consegue elaborar um plano e fazer esse plano se cumprir de tal maneira como Deus fez com a redenção. O fato de que o próprio Deus se tornou homem para salvar homens fracos, pecadores. O fato de que em 4.000 anos de história aproximadamente, milhares de pessoas viram e foram deste mundo. E a vida deles todas controladas segundo o plano deste Deus. Uma nação desconhecida, um povo pequeno, um povo insignificante, escolhido.
preservado, protegido, se tornou um grande reino poderoso, conquistou terras, conquistou outros lugares. Por causa do pecado foram espalhados, exilados, e mesmo assim permaneceram existindo. Muitas outras nações foram extintas da face da terra. Os israelitas permanecem, não porque são bons, não porque se escondem bem, por causa da fidelidade, da sabedoria de Deus. E esse plano continua a acontecer. E Deus vai fazendo com que a sua vontade aconteça até a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, escolhe os discípulos, ministra, cura feridos, expulsa demônios, prega o evangelho, e agora o pecado de um deles é o instrumento no qual ele vai ser entregue nas mãos das autoridades para morrer na cruz. A cruz é o ápice, é a consumação deste plano maravilhoso. E não há nada que demonstre mais sabedoria do que a cruz de Cristo. A cruz glorifica a Deus. A cruz glorifica a Deus pelo seu poder. Veja quantas pessoas, inimigos, o próprio Satanás, tentaram impedir que isso acontecesse. Quantas pessoas, quantos anjos caídos, o inimigo, tantas coisas que podiam dar errada, mas nada fica no caminho de Deus. A cruz revela o poder de Deus. A cruz revela a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Como pode justiça e misericórdia coexistirem? Ou nós recebemos justiça, aquilo que merecemos, ou recebemos misericórdia, o perdão. Misericórdia é, na verdade, o contrário de justiça. Mas na cruz nós vemos essa sabedoria e poder e a justiça e a misericórdia se cumprindo perfeitamente. Porque ali o Filho de Deus, Deus Filho Jesus Cristo, tomou para si todos os pecados dos escolhidos, dos eleitos, daqueles que Deus havia escolhido desde a eternidade, os pecados que já haviam acontecido, que iriam acontecer, os pecados que nós já cometemos, que vamos cometer, todos esses pecados depositados nos ombros de Cristo Jesus. Justiça cumprida. O preço pelo pecado foi pago. Ele derramou o sangue dele ali na cruz. A justiça se cumpriu. A justiça se cumpriu, pois como dissemos, Cristo Jesus viveu uma vida como homem. Ele era homem, ele é homem completamente, perfeitamente homem, mas nunca pecou, nunca caiu. Ele amou a Deus de todo o seu coração e toda a sua mente, toda a sua alma, toda a sua força, a todo instante. Ele amou ao próximo como a si mesmo. Ele cumpriu com a lei perfeitamente. A justiça de Deus foi cumprida. O preço pelos pecados foram pagos. Para que nós, pecadores, merecedores da ira, recebêssemos justiça. Meus irmãos, a cruz de Cristo glorifica a Deus. A cruz de Cristo glorifica ao Filho, porque o Filho assumiu essa responsabilidade, tomou para si esse papel. A Bíblia diz que Deus Pai o enviou, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus se entregou. Jesus veio, Jesus assumiu o papel do mediador, do Salvador, do Redentor. A cruz revela a paciência de Cristo, que suportou todas as dores, suportou a falta de entendimento dos discípulos. Quantas vezes ele falava e os discípulos não entendiam. No próprio texto que nós lemos, ele está dizendo, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ele dá um mandamento maravilhoso, amem uns aos outros como eu vos amei. E a pergunta de Pedro é, para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? É como se os versículos anteriores, ou as palavras de Cristo sobre este novo mandamento, tivessem passado por cima da cabeça de Pedro. E mesmo assim, Cristo os amou até a morte. A cruz revela a paciência, o amor, a fidelidade, a misericórdia, o poder, a sabedoria de Deus Pai, de Deus Filho. Por isso que Jesus diz, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, na cruz. Talvez isso seja estranho para você, talvez você pense, como pode algo tão vulnerável, humilhante como a cruz, talvez a pior das mortes que já existiu, tão cruel, destinado para o pior dos piores dos bandidos. Como pode nós
estarmos aqui pregando e dizendo que a cruz revela a glória de Deus, mas preste atenção em tudo que eu estou falando. Se você olha para a cruz e vê apenas vergonha, você não está vendo a cruz de Cristo Jesus adequadamente. Você não está vendo o que Cristo conquistou ali na cruz, porque no seu momento de maior fraqueza, no momento da sua morte, foi quando Ele conquistou a maior vitória. A minha, a sua, a nossa salvação, redenção, perdão, paz com Deus, justificação. Foi ali na cruz, em sua morte, que os nossos pecados foram perdoados, foram solucionados. Não existe nada mais glorioso do que a cruz de Cristo neste mundo. Pense nisso. Medite na cruz de Cristo. Se encoraje, se alegre no fato de que Cristo se entregou naquela cruz. Mas veja, Jesus continua e diz, verso 32, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Um versículo difícil de se traduzir, difícil de se ler, mas o que Cristo está dizendo aqui é, olha, agora o Filho do Homem foi crucificado, foi glorificado, e Deus é glorificado nele, e como Deus é glorificado nele, ele vai glorificar o Filho, ou seja, o Pai glorifica o Filho, e imediatamente, Jesus vai dizer. Aqui nós vemos Cristo fazendo menção à sua ressurreição, ele está dizendo, olha, na cruz, que revela toda a glória, que é algo glorioso, que revela a glória de Deus, aonde o Filho é glorificado e o Pai é glorificado nele. Porque o Pai é glorificado no Filho, o Pai irá glorificar o Filho também, irá o ressuscitar, ou seja, a morte não o segurará. A morte não tem poder sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus venceu até mesmo a morte. E imediatamente, essa frase não significa literalmente, morreu e instantaneamente já ressuscitou, mas é uma expressão no original que quer dizer logo, sem demora, sem delonga. E realmente, apenas 3 dias, e o Filho do Homem ressuscitou. Jesus Cristo foi ressurreto. A cruz de Cristo glorifica a Deus. A cruz de Cristo foi o ato de adoração do Filho ao Pai, glorificando ao Pai. A cruz de Cristo revela e cumpre com toda a justiça e toda a misericórdia. É na cruz que nós vemos a sabedoria e o poder de Deus sendo expostos de uma maneira que não há comparação. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não vai se gloriar em nada, mas se ele for se gloriar, será na cruz. A cruz que é vergonha para o mundo, que é vergonha para os judeus, que é loucura para os gregos, que é pedra de tropeço para muitos. A cruz é para nós o nosso motivo de maior alegria, de maior orgulho, de maior felicidade, porque a cruz glorifica a Deus. Cristo Jesus entregando sua vida ali na cruz é a nossa vida, a nossa salvação, a nossa esperança, é o cumprimento de toda a redenção. A cruz glorifica a Deus. Mas a glória de Deus na cruz, a cruz glorificando a Deus também dá novo sentido ao mandamento de amor. E o texto continua, e Jesus imediatamente após dizer essas coisas, que Ele é glorificado, o Pai é glorificado nele, a nos ensinar de forma tão profunda a glória do seu sacrifício na cruz, Ele vai dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O mandamento de amar ao próximo não é novidade. Levítico, capítulo 19, se você ler, você vai encontrar o mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, fala a respeito do amor e vai dizer que você deve amar até os seus inimigos. Por que agora, então, ele vira para os discípulos e dá este novo mandamento? Em que sentido que este mandamento é novo, se, como eu disse, ele já havia sido dado antes? Novo, porque agora nós temos um novo padrão para comparar o nosso amor. Novo, porque agora nós temos uma nova significância a este mandamento. Preste atenção. Primeiro, Cristo está dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós estamos minutos depois de que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se pôs na posição de escravo
e lavou os pés dos discípulos, até mesmo de Judas, o traidor. Minutos depois de que Cristo celebrou a ceia com eles e deu o pão para o traidor, nós estamos algumas horas antes da maior demonstração de amor que já existiu em todo o mundo, a morte de Cristo Jesus na cruz. E neste contexto, o personagem principal de ambos os acontecimentos, que são incomparáveis, indescritíveis, que são sem par em toda a história da humanidade, o personagem principal, o agente de ambas atitudes, está dizendo: ameis uns aos outros. Isso dá uma nova importância, uma nova significância para o mandamento. É como se alguém chega para você e diz: olha, você deve se alimentar bem para ter uma vida saudável. Tudo bem, eu sei disso, eu concordo. Mas aí chega um senhor de 98 anos, em forma, correndo uma maratona e dizendo: olha, se você se alimentar bem, você vai ter uma vida saudável. Com certeza, essa sugestão tem uma nova importância, uma nova significância para você, porque agora está ali testado, provado, um exemplo positivo. O que nós temos aqui é Cristo dando o mesmo mandamento que Ele já havia dado: amem ao próximo. Mas agora Ele está dizendo: olha, amem ao próximo diante do que eu já fiz e do que eu vou fazer. Nesse sentido, eu vos dou um novo mandamento. Mas veja que o padrão a qual nós nos comparamos também mudou. Porque agora ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. E ele amou ao ponto de entregar a sua vida por nós. Como Paulo mesmo diz, ele não entregou a vida para pessoas boas que merecem ser salvas. Ele entregou a vida para pecadores, rebeldes, assassinos, ladrões, mentirosos, pessoas que odeiam Jesus, odeiam ao Senhor Deus, mas que pelo Espírito nascem de novo e amam a este Salvador e dedicam obediência e adoração a este Deus. É por pessoas que não merecem que Cristo entregou a sua vida. E Ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. E Ele continua, Ele diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em outras palavras, sabe como vocês vão se identificar no mundo? Pelo amor que vocês têm um pelo outro. Sabe como o mundo vai olhar para vocês e saber: olha, estes são cristãos, seguidores de Cristo? Pelo amor, pelo amor. Irmãos, como vimos então, este mandamento não é novidade, mas ele ganha uma nova importância, uma nova significância e um novo padrão em Jesus Cristo. A aplicação para nós é: você ama ao seu irmão? Preste atenção, a Bíblia é clara: você deve amar ao próximo como a si mesmo. E nós nos amamos muito. Isso já mostra o quanto que nós devemos amar ao próximo. E o nosso papel não é sair por aí perguntando: quem é o meu próximo? Você é o meu próximo? Você é o meu próximo? Será que o meu amor deve se estender até este ou aquele? Não. A pergunta é: de quem que você é o próximo? Em outras palavras, você é o próximo de todo mundo. Você deve amar as pessoas, amar ao seu vizinho, aos próximos, como a si mesmo. Mas os que são filhos de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, você deve os amar como Cristo os amou, como Cristo te amou. É muito mais. Por mais que você consiga, que você seja a única pessoa no mundo que consegue, depois de Cristo, que consegue amar ao próximo como a si mesmo, você deve amar os seus irmãos da igreja de uma intensidade muito maior. Como tem sido o seu amor aos irmãos da sua igreja? Como tem sido o seu amor aos irmãos em Cristo Jesus? E não é só essa igreja, é a igreja de Cristo Jesus, diferentes denominações em diferentes locais, mas pessoas que foram redimidas por Deus, que nasceram de novo pelo Espírito Santo, salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, é dons de Deus. Todas essas pessoas que professam a verdadeira fé em Cristo Jesus e dizem serem filhos de Deus em Cristo Jesus, todas essas pessoas são seus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. A não ser que a conduta deles, que a vida deles prove o contrário,
eles fazem parte da família de Deus. E o que você deve fazer é amá-los. Amá-los ao ponto de dar a sua vida por eles. Infelizmente, nós não amamos a ponto de dar 10 minutos do nosso dia pelos nossos irmãos. Quantas vezes alguém precisou de ajuda e você sabe que é um cristão, que é um membro da igreja, que é uma pessoa que ama Jesus, e você estava na sua cabeça ocupado demais para ajudar. Mas depois você para e percebe, eu não estava ocupado demais, eu simplesmente não queria. Estava com preguiça. Será que você tem amado aos discípulos de Cristo como Ele te amou? A ponto de dar a própria vida? A ponto de se entregar na morte mais cruel que já existiu? A ponto de passar pela humilhação de homens caídos, que não têm noção do que estava acontecendo, ofenderem, cuspirem nele, xingarem, zombarem. Ah, se você é mesmo o Filho de Deus, o Rei dos judeus, se salva aí, tira o seu próprio corpo dessa cruz. E ele fez tudo isso por amor aos seus discípulos. E o que ele nos diz é, amem uns aos outros, como eu vos amei. Nós devemos amar a todos, os nossos amigos e inimigos, como a nós mesmos. Mas os membros da família de Deus, os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós devemos amar como Cristo nos amou. Este talvez é o mandamento mais enfatizado em toda a Escritura. E o menos obedecido. É por isso que a Bíblia dá tanta ênfase na o quão terrível divisão na igreja é. Brigas, conflitos dentro do corpo de Cristo é terrível, é um pecado, é uma ofensa contra o próprio Deus, contra a esposa de Cristo Jesus. Esquisma, separação, é terrível e deve nos fazer chorar e sofrer, porque nós somos uma família, salvos pelo mesmo Senhor, mediante a mesma fé, escolhidos pelo mesmo Deus. Se não fosse a graça dele, nenhum de nós estaríamos aqui. E o nosso Salvador deu a própria vida para nos salvar. E nós devemos amar aos nossos irmãos. Amar aos nossos irmãos significa trabalhar junto, servir, se importar, sofrer junto, se alegrar junto. E olha, nos últimos dias, nos últimos anos, eu tenho percebido que nós sofremos juntos, até de uma maneira adequada, porém se alegrar junto com os nossos irmãos tem sido muito difícil, porque o nosso coração é tomado pela inveja. Nós achamos que o difícil é sofrer com os nossos irmãos, mas na verdade, qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia, quando alguém que você gosta está sofrendo, sofre junto. Mas se alegrar com os nossos irmãos tem sido um desafio muito grande para muitas pessoas dentro da igreja. Mas é o que Jesus nos manda fazer. Amem uns aos outros como eu vos amei. Quando você não vê o seu irmão ou sua irmã na igreja, você procura saber o que está acontecendo ou você apenas fofoca no almoço da sua família? Ah, está faltando a igreja de novo. Quando você vê um irmão ou irmã que é novo na fé e por isso tem algumas atitudes incoerentes ou talvez que te irrite, sente no teu lugar da igreja, no teu banco que você sempre sentou, aí chega o visitante e senta lá, o membro novo senta lá e você fica bravo, e você não quer. Aquela pessoa que na escola dominical está com sede de aprender e faz perguntas, não acontece aqui, porque aqui eu luto para os irmãos fazer perguntas e não tem, mas às vezes acontece, a pessoa que quer aprender e busca e pergunta, e ao invés de você ajudar, você diz, de novo essa pessoa aqui me incomodando, tirando o meu tempo. Lembre-se que você deve amar aos seus irmãos, como Cristo amou a igreja. Significa ter paciência quando erram com você. A igreja é feita de filhos de Deus, de pessoas que amam a Cristo. Como nós vimos semana passada, não é uma igreja perfeita. Há pessoas que estão se enganando e nos enganando no meio da igreja, é verdade. Mas não é nosso papel sair por aí com um detector de mentira e julgando, você é o falso, você é o falso, você é o lobo disfarçado de ovelha. Não, o nosso papel é amar. Amar como Cristo amou a igreja.
Isso significa que às vezes pessoas na igreja vão fazer coisas com você que te machucam. Você perdoa ou você busca vingança? E talvez por ser da igreja, a sua vingança ela é mais rápida, mais exigente do que se fosse alguém que você não conhece. Nós temos a tendência de não ter tanta paciência com as pessoas próximas de nós. Se você duvida disso, pede para o seu marido te ensinar a dirigir. Você vai ver. A paciência ensina todos os adolescentes da rua, mas na hora de ensinar a esposa não consegue. Isso se aplica dentro da igreja nos relacionamentos de irmãos e irmãs. Nós temos paciência no trabalho, as pessoas fazem coisa errada, nós ensinamos, nós buscamos dar um bom testemunho. Não estou falando para não fazer isso não, façam isso. Deem um bom testemunho, tenham paciência. Mas aí chega na igreja, a pessoa não pode esquecer de apagar a luz, que você já condena e joga pedra. A pessoa não pode errar em nada, que você já vem com todo tipo de julgamento. Existem muitos outros exemplos que eu poderia dar, mas o resumo é esse. Cristo amou ao ponto de dar a vida. E o que Ele nos manda é amar ao ponto de dar a nossa vida. Dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Somos uma família, sofremos juntos, nos alegramos juntos, perdemos juntos. Vamos ser vitoriosos pela graça de Deus juntos. Mas o texto continua, em último lugar, nós vemos que a cruz produz esperança para fracos pecadores. Percebam que Jesus está dizendo, e Ele acabou de dar esse novo mandamento. Pedro então se vira para Jesus e diz, para onde vais? Jesus responde, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Cristo responde, olha, você não vai agora. E nós sabemos que Cristo está mencionando a sua morte na cruz. Mas Jesus avisa, olha Pedro, agora você não vai, mas um dia você vai. E você vai passar por uma morte parecida com a minha. Você vai para o mesmo lugar que eu vou, por conta do Evangelho, do seu testemunho. Pedro responde, isso não é o suficiente para Pedro. Ele diz, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Veja a ironia das palavras de Pedro, ele nem percebia o que ele estava falando. Cristo está dizendo, vocês não podem ir porque eu vou para a cruz, eu vou entregar a minha vida por vocês, é necessário que eu vá, é importante que eu vá, é bom para vocês que eu vá. Pedro diz, não, eu vou onde o Senhor for, e eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Jesus responde, darás a vida por mim? E nessa resposta é como se Jesus estivesse dizendo, não Pedro, você não entendeu, é eu que vou dar a minha vida por você. Jesus então diz, olha, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me negues 3 vezes. E quando nós lemos esse texto, nós nos perguntamos, mas por que que Jesus disse isso para Pedro? Por que que ele avisou? Será que isso aqui é uma mera profecia? Será que Jesus está apenas querendo tirar essa autoestima, autoconfiança de Pedro, fazendo Pedro pensar antes de falar? A resposta é que sim e não. Jesus Cristo está profetizando o que irá acontecer. Jesus Cristo está avisando Pedro o que ele iria fazer. Jesus está, sim, corrigindo a cegueira e a falta de autoconhecimento de Pedro, que se achava invulnerável a negar a Cristo, que se achava que iria com Cristo aonde Cristo fosse, mas não tinha sido testado ainda. Não tinha noção da sua fraqueza e da sua vulnerabilidade. Jesus então corrige isso, ou tenta corrigir, e diz, olha, você vai me negar antes que o galo cante. Mas quando nós olhamos para isso, no contexto da cruz, nós percebemos que não é apenas uma correção, não é apenas um puxão de orelha, não é apenas uma profecia, mas é também um lembrete, olha, você vai me negar, você vai cair, mas lembre-se da cruz, lembre-se para onde eu vou e você não pode me seguir, porque a cruz faz com que as nossas falhas não sejam finais. A cruz faz com que quando nós caímos, quando nós negamos, quando nós pecamos, a nossa falha não precisa ser final, não precisa ser permanente. Por causa da cruz, nós temos esperança. Nós, fracos, pecadores, cegos, que muitas vezes somos como Pedro e achamos que estamos invulneráveis a alguns pecados. Eu nunca farei aquilo. Isso aqui está
além de mim, nunca farei, não, nunca farei, nunca farei, quando você percebe você está fazendo. Por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. A semente de todos os pecados está no coração de cada um de nós. E você é tão vulnerável ao pecado mais absurdo que você possa imaginar, quanto ao pecado que você mais comete. A diferença é a graça de Deus no teu coração. Se não for a graça de Deus te sustentando, você é capaz de fazer tudo o que você pensa que não é capaz. Você precisa desse choque de realidade que Cristo dá para Pedro aqui. De certa forma, Jesus poderia olhar para você e dizer, olha, o relógio não vai completar 1 hora sem que você me negue várias vezes. Porque cada vez que nós pecamos, nós estamos trocando ao nosso Senhor. Nós estamos devotando mais amor às coisas, ao nosso pecado, do que a Deus, do que a Jesus Cristo. Mas veja, a cruz possibilita recomeço, reconciliação, perdão. Aqueles que caem, porque Cristo fez na cruz, por conta do que Ele fez na cruz, por Ele mesmo, são levantados. Veja o que Jesus fez com Pedro. Depois que Ele ressuscitou, Ele foi até Pedro e Ele diz, Pedro, tu me amas? E Ele perguntou de novo, tu me amas? E mais uma vez, tu me amas? Até que Pedro diz, olha Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, então, cuide das minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. Trabalhe para o avanço do meu reino. Jesus avisou que Pedro cairia. Pedro caiu. No momento que Jesus talvez mais precisasse de um discípulo corajoso para estar do lado dele e o ajudar, Pedro o abandonou. Covardemente diz, não sei quem é este aí. O negou. E mesmo assim, Jesus retornou pessoalmente até Pedro e diz, cuida das minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Jesus o levantou. Por quê? Porque a cruz dá esperança para fracos pecadores. Eu não sei qual é o motivo que tem te derrubado hoje, recentemente, essa semana, este mês. Mas com certeza você negou a Cristo de uma forma ou outra. Você tem cometido falhas e transgredido a lei de Deus. E o inimigo vai tentar te acusar dizendo, olha, não há esperança para você. A sua falha, ela é final. Você falhou e ponto final e pronto. Que nessa noite você possa se lembrar que a cruz te dá esperança. E não é uma esperança vazia, uma expectativa de bons tempos ou de coisas melhores, mas é uma esperança de certeza. A cruz te dá esperança. Você, fraco e cego pecador, tem esperança para se levantar e não cair mais. Busque a esse Cristo que te perdoa, que te levanta e que te dá a força para superar as suas batalhas. Em alguns instantes nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E nessa mesa, nós temos a chance da reconciliação mais uma vez. É uma mesa que nos lembra o que Ele fez na cruz, a cruz que é tão importante, que glorifica a Deus, que dá um novo sentido para o mandamento de amor, que nos dá esperança e que faz com que as nossas falhas não sejam finais, permanentes. Essa cruz é ao que nós estamos sendo lembrados nessa noite. Quando participamos dessa mesa, estamos reconhecendo as nossas falhas e limitações, mas dizendo que descansamos em Cristo Jesus. E assim, depositando os nossos pecados, aquilo que nos derruba, aos pés da cruz de Cristo. E assim nós somos lavados, perdoados pelo sangue que Ele jorrou ali, naquela maldita cruz. Vamos orar?